Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento ou local que você está assistindo a essa mesa redonda. O meu nome é Felipe de Almeida, eu sou designer de experiências e gerente de comunidades de vida simples. E hoje, direto dos estúdios do Festival Path, a gente recebe aqui para esse papo Fábio Gandur, Isa Deson e Michel Zappa. O nosso tema desse bate-papo vai ser tecnologia a favor da natureza. E sabe, gente, ontem eu estava montando aqui esse roteiro e me peguei refletindo de onde eu venho, né? Essas perguntas filosóficas que a gente se faz de vez em quando. E foi a primeira vez que eu percebi que eu tenho uma mãe ambientalista e um pai tecnológico. Eu nunca tinha juntado isso. E ontem foi a primeira vez que isso me veio. E acabo me definindo muito bem entre essa mescla aí dos dois. Um entusiasta das tecnologias, ao mesmo tempo que eu venho aprendendo cada vez mais a honrar a minha ancestralidade. Eu morei mais ou menos, um pouco mais de 7 anos nos Estados Unidos, em San Diego, na Califórnia, e Oahu, no Havaí. Foi onde eu tive, em outubro do ano passado, exatamente um ano atrás. Eu tive uma intuição muito forte comigo mesmo. Aliás, a intuição ela é consigo, né? Mas eu tive essa intuição e que me dizia que era um chamado de volta às minhas raízes, que dizia que eu precisava voltar. Foi assim que eu decidi voltar para o Brasil, né? Muita gente me pergunta, mas você estava morando no Havaí, maravilhoso. E eu não tenho nem como explicar, além de que foi esse sentimento que eu precisava vir. O meu interesse por futurismo e o avanço exponencial das tecnologias, ele ficou mais forte em 2015, que foi quando eu conheci o Michel. Eu não sei se você lembra disso. A gente fez um call pelo Telegram, nem usava Telegram ainda, baixei só para a gente fazer aquela ligação. Enfim, te entrevistei, colhi umas informações para uma apresentação na faculdade, foi show, o professor amou, foi bem legal, grato por isso, acho que eu nunca te agradeci. Valeu, foi ali que a gente se conheceu, enfim, continuo seguindo o seu trabalho desde então. O Michel ele é designer de informação, futurista e fundador da Envisioning, um instituto de pesquisa em tecnologia emergente. Já já ele vai falar um pouquinho mais disso. E aí, depois de um tempinho, numa das minhas vindas para o Brasil, minha querida irmã Isis, ela me contou desse médico PhD em ciência da computação, meio gênio, meio maluco, e que eu precisava conhecer ele. E numa bela tarde paulistana, terra da garoa, a gente foi num café e conheceu o Fábio Gandur, está aqui também com a gente, hoje colunista de Vida Simples, mora um pouco mais afastado da correria da cidade grande, voltou para o campo, está plantando, ajudando ali os produtores locais a expandirem seus negócios, utilizando algumas tecnologias, além de palestrar e dar consultoria mundo afora. Grande prazer ter você aqui com a gente também, Fábio. E a nossa terceira convidada, Isa Deson. Tive contato com uma matéria de Vida Simples, se eu não me engano, ali em 2020, começo de 2020, numa das edições. E aí eu comecei a dar uma fuçada, fui olhar o que mais que ela tinha para contar, porque achei bem interessante. Ela usou o termo economia da emoção, e eu nunca tinha ouvido falar até então, né? Já conhecia algumas outras economias dentro das novas economias que estão surgindo, e a da emoção foi novidade. Então, também fui lá dar uma pesquisada nos seus conteúdos e amei. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E antes de passar a palavra, eu quero explicar como que eu imaginei essa mesa redonda e um pouquinho sobre o tema, como que a gente chegou, né, em vocês e nesse tema. Então, eu separei em 3 blocos, pensei neles cronologicamente, em passado, presente e futuro, onde em cada um deles eu direciono a pergunta para um de vocês, baseado nessa pesquisa e conhecimento que eu tenho do background de vocês. E, ao mesmo tempo que em todas as perguntas, os outros convidados também terão a oportunidade de complementar suas ideias nas experiências. Tá certo? Então, a gente vai ter um bate-bola em todas as perguntas, mas direcionar
a primeira resposta para quem eu imaginei, né, essa pergunta. O nosso tema é tecnologia a favor da natureza. A princípio, ele seria tecnologia a favor da humanidade, mas eu pensei em aproveitar esse momento para a gente desmistificar uma inquietação que eu tenho, que eu ouço bastante ainda por aí, que é a separação do ser humano com a natureza. Não somos duas coisas diferentes. O ser humano é a natureza, e dentro disso eu tenho uma reflexão de que, né, a gente está nesse festival com o tema regeneração, Amazônia, e destruir a natureza é se autodestruir. Então, acho que já fica aí uma bela de uma reflexão, e por isso que a gente decidiu mudar esse nome do tema, pensando em tecnologias. Também gostaria de deixar claro que as tecnologias não são apenas essas digitais que a gente vê hoje em dia. Aproveitei, eu assisti uma palestrinha do Michel, ele traz isso, a gente entende que a tecnologia, ela desde o fogo, isso é tecnologia, agricultura é tecnologia. Então, tecnologia é basicamente qualquer ferramenta, processo, método que facilita e que melhora a existência do ser humano. Então, hoje a gente tem aí muitas tecnologias vindo, né, mais ou menos umas 15, 20 tecnologias emergentes e convergendo entre si. Então, a gente está num momento, ao mesmo tempo que ele pode ser assustador, ele pode ser o momento que a gente vai salvar essa destruição que está acontecendo no planeta, que a gente vê bastante, está cansado de ouvir falar disso, né? Que é a hora de fazer isso, passou da hora da gente fazer isso. E tem até um termo chamado biomimética, que são as tecnologias... são tecnologias, lembrando que não só digital, né? A gente está incluso nisso, são as reproduções de sistemas vivos criadas a partir da observação da natureza. Uma visão sistêmica, e que realmente está tudo conectado, mostra que está tudo conectado. E isso é algo que me faz lembrar da nossa ancestralidade, como os povos originários vivem ainda, né? Não é só viviam, não é mais passado, eles ainda existem, e muitos, como eles vivem em harmonia com a natureza. Então, aqui já aproveito para abrir esse primeiro bloco, contar para vocês que eu tive uma experiência incrível em agosto. Fui visitar uma aldeia, a etnia Cuicuro, dentro do Alto Xingu. Fui lá a convite deles celebrar o Quarupi, que é um ritual de passagem, a festa mais importante do povo xinguano. E a gente estava lá, a gente estava num grupo de amigos, e a gente estava lá às 7 horas de carro da cidade mais próxima. E durante aqueles dias eu vivi uma experiência fantástica. Eu comi bem, eu dormi confortável, me diverti, e o mais legal, eu não gastei um centavo. E eles vivem assim até hoje, não precisam de nada além do que a natureza já nos oferece. Então, assim, a gente consegue enxergar que eles vivem da mesma maneira que há 1000 anos atrás. E eu digo 1000 anos porque já tem um estudo que comprova que o povo dele está ali, os povos dele estão ali há mais de 1000 anos, mais de 500, desde quando os portugueses chegaram aqui. Então, essa terra ela é indígena, né, gente? Eu nunca vou cansar de bater nessa tecla. E aí, pensando nisso, essa minha primeira pergunta ela vai um pouco na direção mais assim do Michel, que foi uma fala que eu ouvi uma vez. E aí, o que você acha desse pensamento de que o futuro está na ancestralidade? E como que vocês enxergam as tecnologias emergentes impactando positivamente o Brasil, e principalmente em áreas onde a desigualdade social é gigantesca, né? Os povos originários estão inclusos, os periféricos estão inclusos. Então, assim, como vocês enxergam esse impacto no futuro próximo? Começou com uma pergunta complexa, talvez a mais.
Mas vamos lá. Já que o meu nome foi citado, eu vou me jogar aqui na água gelada. Eu acho que tem muitos caminhos para a gente interpretar essa pergunta. Por um lado, eu gosto desse enquadramento que você trouxe sobre o que a tecnologia é. Eu acho que vale gastar um minuto abordando que tem algumas formas de a gente enquadrar aquilo que é tecnológico. Como você bem lembrou, a gente tende a associar a tecnologia com artefatos, peças, aquilo que é digital, novo, aquilo que precisa de pilha. Mas é muito mais do que isso, é tudo aquilo que a gente constrói de uma certa ótica. A tecnologia é a forma que a gente interage com a natureza. Então, tudo aquilo que a gente cria, tudo aquilo que não é inerentemente da natureza, se foi feito por nós, é tecnológico. Inclusive, há um argumento de qual os nossos estômagos, a forma que o nosso corpo funciona, já é diferente do que era há 50 mil anos, 150 mil anos, por causa da forma que a gente passou a cozinhar e preparar a comida. A gente já não vive mais sem a tecnologia, ela foi internalizada a esse ponto, e não, nada indica que ela tende a desacelerar, muito pelo contrário, as dependências tecnológicas com que a gente convive só tende a aumentar. Agora, a segunda parte da sua pergunta sobre acho que por um lado a gente pode, eu entendo a nossa ancestralidade social, ou até societal, né, a forma que a gente interage com a sociedade, eu vejo isso como inseparável da tecnologia. Você sair da tecnologia, você abrir mão da tecnologia, você abrir mão da sociedade como eu a entendo. Tendo vivido em algumas culturas, o que eu tenho em comum entre todas elas são as tecnologias. Mas isso não diz respeito da vida de uma pessoa que vive com outras tecnologias. Eu entendo dessas, da fibra, do 5G, e do asfalto, e do concreto e do elevador. São as tecnologias com que eu convivo, que são extremamente diferentes de tecnologias que outras pessoas convivem a 1 quilômetro ou a 1000 quilômetros de mim, aqui onde eu vivo. Então, acho que a ancestralidade, do meu ponto de vista, só tem a ver com essa dependência tecnológica que cada um de nós cria, individualmente ou coletivamente. E sobre a pergunta de como resolver as questões aqui a nível nacional, eu deixo a batata quente para outra pessoa. Eu acho que começar com a tentativa de que a gente vai resolver já é muito utópico, e não que a gente não deva aproveitar o poder das utopias de sonhar, mas eu acho que é complexo. E eu fiquei pensando no que vocês estavam falando sobre essa noção de separação, né? Eu gosto muito do Ailton Krenak, ele fala tudo é natureza, o cosmos é natureza, qualquer coisa que eu vejo é natureza. Então eu ainda acho que a barreira construída da cultura, ela talvez seja, por mais que seja muito importante, rica e interessante, ela é um dos nossos maiores debilitadores. É como se a gente usasse aquela coisa do cavalo, que eu esqueci o nome, e aí de repente a gente não vê ao lado, né? Não entende que a natureza é a gente e nos nutre, e o quanto que isso foi negligenciado em prol, eu vou chamar, das tecnologias feitas pelo homem. Eu acho uma loucura, né, o ser humano. Eu acho uma loucura o ser humano achar que tem mais capacidades tecnológicas do que organismos com 4 bilhões de anos, aproximadamente. Então, eu sempre achei esse tempo de pesquisa uma loucura, porque, como pesquisadora, é um fato de que a gente vai crescendo e se desenvolvendo e vai agregando ao repertório. Então, eu acho esse desafio de achar que a gente vai fazer uma coisa melhor do que a embalagem da manga, a gente vai lá e joga um plástico por cima, e coisas desse tipo, é uma grande loucura. Uma embalagem super tecnológica que tem um sistema de cores, um sistema de proteção, ela tem 100% de biodegradabilidade, assim vai. Então, eu foco muito, quando eu procuro falar um pouco dessas questões, desde ancestralidade até todo tipo de tecnologia, no olhar da biomimética, né? Porque o que você já evocou, Felipe, porque eu acho que o que eu aprendi com a Janine Benyus, que é a fundadora do Instituto de Biomimética, com a Diane Broco, que é uma super parceira minha, que é uma especialista em biomimética, e com muitos outros especialistas, é a humildade, que aí eu acho que eu linko com ancestralidade, de entender que a gente tem muito o que aprender com os nossos ancestrais humanos e também com a nossa casa, né? A nossa casa original. Essa ideia de morar que nem pomba é muito recente. Então, eu acho que o que falta hoje para essa reconstrução
que o Michel jogou aqui para o ar é muito baseado nessa humildade de que tem muito mais para a gente aprender a partir dos sistemas naturais do que e de povos originários do que o que a gente tende a assumir. A gente acha que existe uma sofisticação, que eu acho que, na realidade, é uma coisa muito que anda para trás, retrógrada, na realidade, a nossa forma de encarar a solução de problemas. E a biomimética propõe isso, propõe que a gente solucione os problemas a partir da perspectiva dos sistemas e das inteligências e engenharias naturais, né? Então, eu acho que é um pouco... Minha linha de pensamento é por aí. Legal, e agora a gente ouve o cientista aí. Vamos ver. Cientistas, em geral, são muito chatos, e eu não me excluo dessa chatice. Isso faz parte do DNA da ciência. Por que eles são chatos? Porque toda ciência nasce em cima de uma medição, né? A gente tem que medir as coisas, tá? Eu vivo medindo as coisas. E acho que para colocar a tecnologia a favor da natureza, a gente também tem que fazer algumas medições da tecnologia e da natureza e do que a gente consegue colocar em favor uma coisa da outra. Na realidade, nesse mundo que a gente está vivendo, né, de isolamento social por conta da pandemia. Aliás, eu acho que isolamento social, comentei isso hoje de manhã num outro painel com veículos de comunicação, é uma mensagem vazia. Ela não tem impacto para transmitir o que a gente quer. Não é isolamento social. A mensagem correta é: sai para lá, não chega perto, vai embora, fica longe. Tá? É isso que a gente tem que dizer tecnologicamente. Tá? Então, a mensagem que eu gostaria de trazer aqui, tá, dentro do contexto de tecnologia a favor da natureza, coincide muito com a bandeira que eu sempre carreguei ao longo da minha vida profissional. Nos últimos 10 anos de vida profissional, eu fui cientista-chefe de um laboratório de pesquisa que praticava um determinado modelo especial de ciência, e que eu levava isso para frente como cientista-chefe, carregando a bandeira de onde estava escrito que tecnologia só fazia sentido se estivesse a favor das pessoas. Tá? Que pessoas? Essas pessoas que pensam, tá? E que realizam alguma coisa. Aqui está uma miniatura do pensador do Rodin. E a essa altura, vocês já devem estar imaginando o que eu fiz para conviver nesse contexto, valorizando as pessoas, né, que estão no nosso entorno. Perfeito? Bom, como que nós vamos fazer para colocar a tecnologia a favor da natureza? Nós temos que começar criando novos sistemas de medição. Essa é a minha bandeira atual na área de tecnologia protegendo a natureza. Por que novas maneiras de medição? Vamos pegar um agravo da natureza muito sério que tem acontecido recentemente nesse período de seca. Queimadas. Aí a gente ouve a notícia dizendo: aconteceu uma queimada num local e essa queimada consumiu vários hectares, uma área equivalente a 2.560 campos de futebol. O que é isso? Tá? Essa é uma métrica que não traduz a importância daninha da queimada. É mais ou menos o equivalente a dizer: vocês precisam ter distanciamento social. Tá? Queimar não sei quantos mil campos de futebol tem o mesmo efeito de comunicação do que dizer que a gente tem que fazer distanciamento social. Tá? Da mesma forma que quando eu falo
sai para lá, não chega perto, vai embora. Eu dou uma mensagem muito mais objetiva para colocar a tecnologia protegendo a natureza, a favor da natureza. Eu tenho que dizer muito mais a respeito do que foi queimado. O que eu tenho que dizer? Aguenta a mão que a gente aborda isso daqui um pouco. Eita, deixou só o spoiler, né? Isso mesmo. O gancho. O gancho. Eu queria pegar um gancho, inclusive, que é abordar, queria dar zoom uma coisa que foi levantada, que foi como usar a tecnologia em prol das pessoas. Porque, Isso. por um lado, não há outro benefício a não ser nosso. Claramente não usamos tecnologia para o bem da natureza, necessariamente, mas eu queria levantar a questão que é como é que a gente garante que o uso da tecnologia seja para o benefício de muitos. Porque uma tendência que a gente vem vendo, não só nos Estados Unidos, mas principalmente lá, em decorrência da concentração de poder e tecnologia, é como é que a gente garante que o benefício da tecnologia seja distribuído, não só fora da mão dos bilionários, mas em prol, em vantagem do coletivo. Posso enganchar aí também, Sim. Michel? Por favor, gente. Não, é assim, olha. Vamos... apenas para completar o conceito que eu coloquei aqui e que você muito adequadamente desdobrou, né, só para completar ele, é o seguinte: quando eu dizia tecnologia a serviço das pessoas, né, essa frase ela evoca uma pergunta. Pessoas, mas que pessoas? Tá? Eu ia perguntar. Qualquer pessoa, do mais alto executivo num grande edifício na Avenida Paulista, até uma humilde professorinha perdida no sertão do Brasil. Cada um tem a sua necessidade tecnológica, tá certo? E, muito provavelmente, a que atende um não atende o outro. Tá? Então, para fazer esse movimento, Michel, que você sugeriu, muito oportuno, a gente tem que parar para pensar o que vai atender o cavalheiro que está lá na aldeia que o Phil visitou, tá certo? Essa pessoa que exerce o magistério, tá, no interior do Brasil, e o cara que está sentado no 20º andar do prédio da Avenida Paulista. Cada um tem uma necessidade tecnológica diferente. A gente pode tentar atender todo mundo, com certeza. Eu só fico com medo da polêmica, que se a tecnologia não faz bem para a natureza, logo ela não faz bem para a gente, que o Michel trouxe, né? Estou fazendo aqui um bordado em cima. E eu tenho uma resistência que o que mais me preocupa, na realidade, de toda essa conversa, claro, é o acesso, então mais ou menos 1/3 do mundo não está online. Oi. Tudo bem? Deu uma travadinha. Para todo mundo? Para mim que não. Para mim deu, não sei. Bom, ossos do assunto do Zoom, né? A gente tinha pane de projetor, agora a gente tem pane de Zoom, de plataforma, tá tudo certo. Eu só ia dizer isso, só acho que essa é, para mim, a grande pergunta. Se ela não é a favor da natureza, como é que ela é a favor da gente? Porque é isso, a gente precisa de muita natureza para produzir as tecnologias digitais. A gente precisa de metais, a gente precisa de materiais não renováveis, é muita coisa. Então, essa é a minha única provocação. E aí, nesse bloco 2, a gente traz um pouquinho do presente. E eu tive uma conversa com a minha companheira, que ela trabalha com... Ela é fitoterapeuta, trabalha com agrofloresta, enfim, está sempre em volta da natureza que a gente, além de nós, né? É até difícil também, às vezes, em algumas falas, não se colocar... eu não me colocar diferente. Mas... E aí, numas conversas com ela, a gente chegou a falar da palavra sustentabilidade. E eu venho vendo ultimamente que se a gente tentar sustentar o que a gente tem hoje,
a humanidade não sobrevive. Não. Que a palavra, até aí que a gente chegou na palavra regeneração, que agora, ao mesmo tempo que a gente trabalha com a regeneração, a gente tem que olhar para a sustentabilidade, não dá mais só para sustentar. Então, com isso em mente, com esse pensamento, por que venho com a pergunta, por que ao invés da gente praticar, aí eu digo a gente e a sociedade como um todo, a autodestruição, né? A gente não se organiza de forma mais coletiva, mais cooperativa, sustentável como um todo, com a natureza, lembrando que, né, a natureza inclui a gente. Por que a gente não faz mais isso, né? Lembrando dos povos originários que vivem super em coletivo, cooperando, cada um tem sua função, só dependem da natureza, nada além disso, sem coisas, né? Tudo que eles fazem é de lá. Por que a gente perdeu isso? E essa pergunta também, assim, vou começar pela Isa. Você que vem explorando novas economias, e principalmente a economia da emoção, que a gente citou no começo, como você enxerga essa distância que foi criada a partir das definições de poder e sucesso que foram colocadas para aquela essência, né, do que é o ser humano, que realmente importa, o coletivo, a cooperação? Qual que é essa... O que você encontrou na economia da emoção em relação a essa retomada? Bom, vamos por partes. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente tem para combater é a preguiça. A gente tem muita preguiça. E eu acho importante falar da preguiça, porque a preguiça ela impede mudanças de hábito, ela impede mudanças estratégicas, ela embarreira essa sensação de que a gente está saindo fora da zona de conforto, o que é muito louco, porque a gente acorda pessoas diferentes todos os dias, a árvore e as plantas em volta da gente estão diferentes todos os dias, e a gente insiste em ter um controle para que as coisas permaneçam da mesma forma, sendo que elas nunca foram da mesma forma. Geração pós geração, a gente mudou de hábitos e mudou de estilos de vida, e mesmo assim a gente não se acostumou com a ideia de que tudo é mutável e impermanente. Eu acho que esse é um ingrediente básico que eu encontrei em todas as minhas pesquisas quando a gente fala sobre mudança de comportamento em relação a qualquer assunto. O debate sobre a semântica da sustentabilidade é uma coisa que me enlouquece faz tempo, porque sustentável só significa uma coisa que se mantém, né? E mesmo assim a gente usa a sustentabilidade para falar de coisas que não se mantêm. Então, é uma coisa muito contraditória, principalmente na era da supermídia, que passa o tempo todo deturpando termos, palavras, ações, iniciativas em prol da audiência, muito simplesmente. Nas minhas pesquisas, assim, vou citar só para complementar, a gente tem falado... Eu falo da economia da emoção desde 2017, onde a gente começa a falar... a entender, é um estudo que vem a partir de uma provocação de um neurocientista, o Antônio Damasio, que ele diz que o Descartes deu uma vacilada. Ele falou que eu penso, logo eu sou, mas ele esqueceu de falar eu sinto. E a gente, esses seres racionais, inclusive que o Fábio mencionou, a gente tem uma capacidade maravilhosa de justificar as coisas mais loucas possíveis e imagináveis. Então, para esconder a emoção que está por trás, por causa dessa separação não só de cultura com natureza, mas também de racionalização com emocionalização. Só que a gente não consegue separar essas coisas como gostariam, e como disseram para a gente a vida toda, deixa a emoção em casa, a vida privada em casa, no trabalho, você vai ser super objetivo e racional. Você carrega tudo para cima e para baixo. Então, a perspectiva da economia da emoção é que a gente aceite, misture e entenda que a emoção tem também benefícios estratégicos para a gente pensar o mundo de outra forma e pensar outras moedas de troca daqui para frente. Mas eu também estudo muito a geração Z, que eu chamo de geração zero, zero lixo, zero enrolação, zero blá, blá, blá. E também eu tenho uma dinâmica recente que a gente chama de propósito coletivo e que fala desse reacender do coletivo.
em consequência de mais de 100 anos, em onde nós cultivamos o que nós chamamos na pesquisa de egosofia, a filosofia do ego. E essa filosofia do ego é tão louca que não só ela coloca o meu ego como eu nasci para ser especial, gente. Eu não sou parte de um coletivo, eu sou um floco de areia, de neve, e eu sou única, né? Geração millennial, insuportáveis. Por quê? Eu, no caso. Por quê? Porque disseram que a gente era único, maravilhoso, esplêndido. E não explicaram que nós somos apenas uma pecinha numa engrenagem muito maior. Então, a egosofia ela fala disso, assim como dessa situação onde o ser humano se colocou em cima de uma pirâmide imaginária, embaixo da qual existem todas as outras espécies. E como diz o Stefano Mancuso, que se diz o pai da neurobiologia das plantas, ele fala que a gente tem uma loucura, a gente se baseia num comportamento que é uma lógica das espécies animais, que representam 0,03% da vida na Terra, enquanto que mais de 80% da vida na Terra, as plantas, são inerentemente colaborativas. Então, eu acho que nós perdemos isso nessa higienização que a gente vem passando, desse isolamento do culto à megalópolis, do culto à cidade, do culto à sofisticação, o luxo, e uma deturpação de valores concretos. O luxo gente, daqui a muito pouco, já é para muita gente. Água limpa, oxigênio, acesso a uma arvorezinha e qualquer coisa desse tipo. E a gente ainda associa o luxo a esse símbolo de status e essa máquina de consumo e de destruição. Então, o que está acontecendo? A gente tem uma geração Z muito pragmática chegando, ferrada, sem nenhuma perspectiva, que entendeu que todo mundo deixou elas numa situação desastrosa em termos de oportunidade, ideais, sonhos e possibilidades, que veio, sim, com o pé na porta, sim, um pouco chato às vezes, mas principalmente entendendo que a gente não faz absolutamente nada sozinho. Então, é o fenômeno que a gente vê desde o open source na tecnologia. Não interessa a minha ideia, o que interessa é que se a gente vai conseguir fazer essa ideia funcionar. Então, eu, mais uma vez, me afasto dessa egosofia, dessa tentativa de eu sou único, a minha ideia é maravilhosa, e aí você roubou a minha ideia, porque você fez antes de mim. E a gente começa a entender, e a loucura é que talvez as comunidades digitais tenham sido o primeiro motor para isso, de que a gente pode, sim, e deve encontrar pessoas que estão dividindo interesses com a gente, e a gente consegue, então, com elas, agir. Então, é muito para sair do blá, 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 da filosofia, da pesquisa, eu sou pesquisadora, mas enfim, da pesquisa, do pensamento, e transformar isso em ação efetiva e mudança efetiva. É um processo. A gente demora, dizem, 7 gerações para mudar de comportamento. Não adianta ter pressa. Mas eu vejo uma geração mais disponível, menos preguiçosa a caminho. Legal, legal. Fico feliz com essa fala, né? Porque, nossa, quando a gente olha para o que está acontecendo, realmente chega a beirar de se assustar, né? Você foi falando disso. Eles estão muito assustados, eles sofrem de eco-ansiedade real oficial. Inclusive, tem um termo hoje chamado solastalgia, que é o medo da destruição da sua casa, que configura isso. E o medo é um excelente motor de inovação, né? Opa. Quando você diz eles, você está dizendo eles, a geração Z? Sim, desculpa, sim. Tá. Eu acho que se eu fosse um representante da geração Z, eu também estaria morrendo de medo. Tá? Morrendo de medo porque em breve a sustentabilidade certamente vai ser substituída por 2 outras palavras que dimensionam melhor o que está acontecendo. E eu ainda estou aqui testando que palavras seriam melhor usadas, né, para expressar o que a gente quer no lugar de sustentabilidade. Até agora eu cheguei a 2,
palavras que divido com vocês aqui em caráter bem provisório. Restaurabilidade e recuperabilidade, em vez de sustentabilidade. A gente tem que restaurar para tentar recuperar. E é curioso que a restauração vem antes da recuperação, tá? Mas eu queria fazer um comentário bem incendiário agora, tá? Eu, por conta da pandemia, vim morar na roça, tá certo? Eu já tinha uma chacrinha, mas por conta das necessidades da pandemia, eu me mudei para o local onde eu estou agora. Na realidade, resgatei bastante das minhas origens, eu sou um caipira legítimo, né? Digo isso com uma pontinha de orgulho e vaidade também. Nasci lá no interiorzão de São Paulo, mas depois fui viver na cidade grande. Quando eu voltei para cá, várias coisas aconteceram de experiência vivida, tá? Todas elas conectadas com esse aspecto de tecnologia a favor da natureza, tá? Coisas muito boas, por exemplo, que a gente começou a cultivar a terra e viu que aquele cara que escreveu aquela carta para o rei de Portugal tinha razão. Nesta terra em se plantando tudo dá. Tá? Em 1500. Tá certo? A gente consegue realmente ter uma produção incrível na terra. Primeira coisa que aconteceu. Segunda coisa que aconteceu é que quando você tem um contato com algo que vem da terra, predominantemente vegetal, você muda o seu hábito alimentar, cara. Sem ter que fazer força, sem fazer sacrifício. Porque você chega para comer e tem aquela variedade vegetal, tá? Minha mulher, além de tudo, é uma boa cozinheira. Aquilo fica tudo muito saboroso, muito apetitoso, e você sai comendo aquilo e não sente falta de nenhum defunto animal para poder completar a sua alimentação. Mas isso é uma coisa que acontece de forma bem espontânea, tá? Vamos virar essa moeda do outro lado? Quando você vem viver mesmo a vida na roça, você entende um pouco melhor esse tal de inseticida, tá? Você entende um pouco melhor por que é necessário certos agrotóxicos, tá ok? E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu parei de brigar contra as lagartas do tomate, tá? Eu não quero colocar nenhum inseticida no tomate, nenhum veneno para proteger o tomate. O que eu fiz? Eu fiz um pacto com as lagartas, tá? Bem calculado, bem medido, em cima daquela métrica que eu falei que os cientistas chatos fazem. Tá ok? 28% a 35% da minha produção é delas. Tá? Então, eu planto tomate, sei que elas vão comer 28% a 30%. Na agricultura de subsistência, tá? Que é essa que eu faço para consumo próprio, tá ok? Isso é possível, eu posso negociar com as lagartas. Tá? Mas imagina uma agricultura de interesse comercial como uma grande plantação de soja dessa que a gente tem no Centro-Oeste. Uma praga que bata ali vai dizimar aquilo por completo. E o agricultor que faz aquilo como um negócio não vai querer negociar 30% da produção dele com uma lagarta. Até porque há um risco desses 30% que ele entrega para a lagarta contaminar os outros 70%. E aí, meu amigo, acabou a produção agrícola. Ok? Então, dentro desse bloco 2,
estabelecido pelo Phil, tá? Como que nós vamos equalizar essa economia de cooperativas, de colaboração, que a Isa defendeu muito bem, tá? Num modelo que seja suficiente para alimentar os habitantes da Terra. Pus uma vaca na sala. Mas a questão é muito mais distribuição do que produção. Exato. Em todo momento, o que não falta não falta matéria, não falta comida, falta vontade de querer alimentar as pessoas. E mudanças de hábito, porque a gente também tem um apego a certos, especialmente em culturas como o Brasil, que tem um hábito de comer a mesma coisa o ano inteiro, todo dia, que é muito destrutivo por si só. A falta de sazonalidade. Michel, você acha que com distribuição a gente resolve esse problema? Com distribuição? É. O que vem antes da distribuição, que é a vontade de alimentar todo mundo. Eu acho que a distribuição também não é o problema, é que falta caminhão. Falta vontade, não vou nem chamar de política, falta vontade coletiva social de colocar a alimentação de todo mundo à frente de todas as outras prioridades. O problema é mudar isso coletivamente. Ninguém consegue mudar isso individualmente. Eu não sei nem se essa mudança consegue vir de cima. Você acha que a gente devia ser continuar sendo um exportador de grãos ou não? Nossa. O debate. Até eu quero tentar pegar essa daí, eu acho. Então pronto, joguei. Eu falei que ia pôr uma vaca na sala, vai lá. Se é para dar uma opinião, mas é um fato isso, né? Nossa, isso não me representa nem um pouco, né? Eu vou ser bem honesto de colocar que eu sou muito a favor da gente entender esse coletivo e a partir do ecossistema onde cada pessoa, cada grupo de coletivos vive e a gente consiga produzir ali, consumo local. Isso que eu ia falar, porque o maior problema que a gente tem, pelo menos de tudo que eu já estudei, eu certamente tenho muito mais para estudar, a gente desperdiça cerca de 30% do alimento no transporte. Em média, no Brasil, isso foi um dado da Big Green, que é uma empresa mas é isso mesmo, Isa. E aí a gente está com um problema de fome no Brasil. Então, para mim, é de sair correndo gritando na rua. Agora, eu também concordo com o Michel que vem muito mais de uma organização profunda, inclusive de métodos muito mais sofisticados do que a monocultura. Eu acho que a monocultura é justamente, infelizmente, um atraso ainda em termos de pensamento, porque é isso, tudo mudou no mundo. Tudo avançou e a gente insiste nas tecnologias, para voltar no começo da nossa conversa, mais antigas possíveis, em certos casos. Então, como que a gente ainda tem muito o que aprender. A Holanda, que é do tamanho de um cisco, está exportando uma quantidade de alimento absurda por causa de novas formas de cultivo, que a gente pode discutir o dia inteiro, porque usa lítio e usa outros problemas. A gente tem problema para todo lado. Não adianta achar que vai ter uma solução 100% limpa, miraculosa, para 8 bilhões de pessoas, em todo caso. Mas eu acho que... Segundo maior exportador de comida por valor. Um país de 17 milhões de habitantes. Só perto dos Estados Unidos, em termos de valor. Quem aparece com os números, eu adoro. Sim. Contra dados não há fatos. Nossa, como é que é aquele ditado? Contra... Argumentos? Não, é isso. Contra fatos não há argumentos. Isso. Depende das fontes. E tudo isso também... Em época de fake news... Depende do interesse de quem está por trás, né? Estamos vivendo ainda dentro desse capitalismo selvagem, onde quem tem o interesse por trás é quem comanda. Porque a gente voltou a perguntar, retomando aqui uma das perguntas que a gente pode fazer, olha para os povos originários, retomo lá o que a gente estava olhando no passado. Eu vi com os meus próprios olhos, 2 meses atrás, eles conseguem viver a partir só da pesca e da plantação. E aí vem a monocultura. Também existem já, a agrofloresta, por exemplo, já é uma nova que vem surgindo aí, está crescendo bastante, que é uma maneira de você plantar em um espaço curto várias
outras espécies. Então, a gente tem, sim, soluções, mas é o interesse por trás, eu enxergo assim, né? O interesse por trás desse transporte, desse mundo que a gente ainda vive, mas E no Xingu não tem estamos muita atrás. preguiça, né, Phil? Não tem muita Gente, preguiça. esse papo de que índio é preguiçoso, eu, pelo menos, na minha experiência que eu vivi, eles acordam 4h30, 5 da manhã, já vão fazer a sua pesca do dia, não tem a geladeira em si, é a pesca do dia, volta, a mulher já está, enfim, já tem a plantação, já e bateu o sol 40 graus, né, que é no meio do Mato Grosso, do meio-dia, eles se recolhem, dão uma descansada, e aí é da onde vem, né, aquele papo de índio preguiçoso. Não, eles estão trabalhando o dia inteiro. Não, mas eu tô chamando todo mundo de preguiçoso, e justamente lá é onde não tem a preguiça. Não tô nem dizendo que... Eu acho que todo mundo é preguiçoso. Sim. Brasileiro, em geral, o mundo inteiro é preguiçoso. Mas eu acho que quando você fala sobre essa devoção, esse ritmo e essa rotina, isso, é para falar que não adianta achar que vai ter uma solução com ar-condicionado, como chama isso? Controle remoto e televisão, aonde a gente vai solucionar o problema ambiental ao mesmo tempo. Esse é um pouco o problema, essa briga com o conforto, eu acho, ainda, para as pessoas mais privilegiadas, que são aquelas que têm acesso à internet, por exemplo. Sim. Será que a gente vai conseguir esse acesso, ter tecnologias mais acessíveis? Segundo a lei de Moore, que fala do crescimento exponencial, em algum momento a gente chega lá, né? De tecnologias mais baratas, mais acessíveis, no caso. Já são, né? A questão é se a gente quer e precisa. Mais barato já está, só que está na mão de todo mundo, está na mão de quem precisa ter isso na mão, e a pessoa que tem isso na mão sabe usar. Acho que só abre. Deixa eu colocar uma questões. coisinha aí. Tá? Abre mais questões. Deixa eu colocar uma coisinha aí. A modernidade tecnológica, tal como ela se apresenta, tá? Eu chamo de modernidade o que vem a partir do transistor. Carrega em si uma perspectiva muito boa, que é transformar átomos em bits. Tá ok? Essa possibilidade, a possibilidade de transformação de átomos em bits, ela é essencialmente boa, porque ela favorece a sustentabilidade. Vamos pensar em nós aqui. Vamos supor que nós não pudéssemos estar presentes em bits, tá? Nessa telinha, e nós tivéssemos que estar presentes em átomos num estúdio de gravação. Os átomos do Michel, os átomos da Isa, muito bem organizados, diga-se de passagem, os átomos do Fio e os átomos do Fábio, a massa da gente num ambiente onde a gente tivesse que estar presencialmente conversando. Tá? Esse deslocamento exigia energia. Esse deslocamento ia produzir carbono. Então, a tecnologia moderna, principalmente essa que nasceu depois da invenção do transistor, tá? Ela tem esse vetor a favor da sustentabilidade, porque ela tira o átomo e põe um bit no seu lugar. Regrinha de bolso essa. Toda vez que a gente puder transformar um átomo em bit, a gente tem algum ganho. Um ganho de energia, um ganho de tempo, um ganho de rapidez no deslocamento, tá certo? É claro que vai ter uma hora que a gente vai querer dar um abraço na mãe, né? Ir no aniversário da vovó, e por aí vai, então a gente vai querer se deslocar em átomos, tá? Mas essa regrinha de bolso é boa. Se a gente puder estar presente em bits, tá? A gente tem algum ganho. Então, talvez seja essa tecnologia que nós temos que popularizar, divulgar e incentivar.
Sim. Falou o tecnólogo que viveu disso a vida inteira, né? Continua vivendo. Acho que a gente volta naquele... se não me engano, foi Michel que citou da educação, de como a gente usa a tecnologia, né? Acho que volta nisso, quando elas surgem, né? Porque quem está criando está pensando de uma certa maneira. E quem vai usar está pensando de outra maneira, né? E aí essa educação, acho que existe esse gap, essa lacuna exatamente entre esses dois lugares. Porque é isso que você falou, Fábio, a gente está aqui gravando, cada um num canto, e se não fosse a tecnologia, não estaríamos aqui. Eu vejo isso como um grande ganho. Certas tecnologias dependem dessa lacuna. Tem modelos de negócio inteiros que, a partir do momento que a gente para prestar atenção do porquê que determinado negócio é grátis, por que não estou pagando por isso, como é que será que está sendo financiado, a partir desse momento você percebe, não, peraí, talvez eu não deva ficar tão dependente de uma coisa que está fora do meu controle. Quando cai o DNS do Facebook, a gente percebe a importância disso. Como a economia do país parou durante 18 horas, 12 horas, parte da economia do país parou por causa disso. Uma coisa que está completamente fora do nosso controle. Se é de graça, você é o produto. Essa é a máxima sempre, né? Então não podemos esquecer. Nada de graça, né? Bom, vou aproveitar esse gancho e vou passar aqui para o terceiro bloco para a gente seguir. E é um bloco que vai pensar um pouco mais, a gente vai falar um pouco mais numa ideia de futuro. Já está tudo misturado, sempre está, né? Não tem essa separação. Mas foi criada recentemente uma lei de incentivo para essas grandes corporações direcionarem uma verba de mitigagem, uma verba para mitigarem o impacto negativo socioambiental dessas grandes empresas. E vocês já devem ter ouvido falar daquela sigla ESG, enfim, pelo menos eu tenho visto bastante ela, e que, traduzindo e simplificando, ela é uma estratégia que deve ser planejada e incorporada em todas as ações de uma empresa, mitigando todos os impactos que ela causa no meio ambiente, na sociedade e dentro de governanças empresariais. Mesmo assim, vou ser muito honesto que, né, para mim, me parece que não muda muito a mentalidade desses que estão à frente. Foi o que a gente acabou de falar aqui e aproveitei o gancho. Quem está à frente dessa, não sei se o termo destruição planetária é muito, muito agressivo, mas são eles que estão causando, não são eles, né? Mas é todo um início a partir dessa vontade de querer, né, vontade megalomaníaca, tal, de querer fazer essas coisas imensas. Mas também nosso de querer coisa barata, porque parte do problema, um dos principais fatores acelerando a crise climática é o uso de recursos, como chama, de fontes de energia baratas, não renováveis, acessíveis. Então, quando a gente almeja aquela blusa com desconto, porque a gente não olha para o custo total que aquele objeto teve em sua cadeia de produção, a culpa também é do consumidor. De quem consome, sim, concordo plenamente. Também de quem resolveu comprá-lo, sem dúvida. Voltamos de novo na educação, de para que serve isso, naquela construção. Pensando nessas métricas, que a gente acaba caindo nisso de novo, das métricas, e aí retomamos aquele spoiler do Fábio. Eu vou contar agora. Conta, Fábio. Eu vou contar. Quais são essas métricas de hoje e quais são as que a gente vai desenrolar? É isso. Essas métricas de hoje, eu usei como exemplo algo que aparece aí muito nos meios de comunicação, né? A queimada destruiu não sei quantos mil campos de futebol, tá? E eu acho que essa comunicação, ela pode ser de cara meio impactante, mas ela se dilui por falta de dimensionamento que as pessoas que ouvem a comunicação, um dimensionamento real do que isso significa, tá? Então, vamos lá, pessoal. O modelo de nova métrica que eu estou trabalhando parte de uma grandeza exótica. Hoje, ele ainda não foi publicado,
deve ser publicado ano que vem, e eu acredito que ele começa num grau de sofisticação assim maior, mas depois vai permeando, tá? Os diferentes estratos da população. E ele parte de uma grandeza exótica, que é o número de átomos do planeta. Tá? Aí vocês vão, né, se surpreender, mas como o número de átomos do planeta? Por uma razão muito simples. O número de átomos que existe no planeta, primeiro, é estimável. Segundo, é tudo que a gente conta. Fora isso, não tem mais nada. Tá? Porque, Phil, você é um conjunto de átomos. Não sei se você sabia, mas é. Isa, você também. Tá? O meu notebook aqui é um conjunto de átomos. Mas não só. Hã? Mas não só. Não só. Mas vamos devagar, calma, deixa eu ir entrando nessa lama um pezinho de cada vez. Tá? Então, o número de átomos é estimável, é uma grandeza de difícil imaginação, 10 elevado à potência 50. 10 elevado à potência 50 é o número de átomos do planeta. Como que a gente estima isso? Tá? Fazendo métricas, medições na atração entre Terra e Lua. Como a gente sabe a massa do lado de lá, a gente consegue estimar a massa do lado de cá, e aí no exercício de aproximação, claro, não é um número preciso, tá? Como as bolas de bilhar que existem em cima de uma mesa, é um número aproximado, mas é um número tão grande que qualquer erro, um pouco para cima, um pouco para baixo, vai fazer pouquíssima diferença. Tá ok? Bom, então, o número de átomos que nós temos do planeta é a quantidade de recursos que a gente tem. Tá? A Ferrari que o Phil tem são átomos, tá certo? O Jaguar da Isa também são átomos. Tá? O caviar do jantar do Michel também é feito de átomos. É tudo átomo. Então, esse número de átomos é algo que a gente tem que ponderar para poder estimar o que a gente está fazendo com o nosso supermercado. Bom, posto esse conceito, primeira consequência. Tá? Se eu consigo estimar o número de átomos e eu consigo estimar a quantidade de dinheiro que existe no planeta, eu consigo estimar com razoável precisão quanto custa cada átomo. E aí eu vou ver que tem átomos que são mais caros e átomos que são mais baratos. E eu vou também me aproximar de uma outra medição fantástica. Os átomos, para formar a Ferrari, tiveram que ser transformados. E essa transformação exigiu energia, aqui representada por essa torrezinha de energia elétrica. Vocês viram que eu trouxe um bando de penduricalho aqui para ilustrar o meu discurso, né? Então, a transformação dos átomos requer energia. Algumas transformações requerem uma energia muito grande, e que são meio que perdidas. Você transforma os átomos usando essa energia e não recupera mais essa energia. Para destransformar o átomo transformado com energia, sabe o que vai acontecer? Você vai gastar muito mais energia do que usou na transformação. O caminho de volta da restaurabilidade consome mais energia do que o caminho de ida do dano. Levo esse conceito agora para dentro da mata queimada. A mata queimada, ela produz e consome uma quantidade de energia na queima que, para ser restaurada, vai exigir uma energia muito maior. E aí entra a última variável que eu vou colocar nessa equação, senão ela começa a ficar muito peluda, tá certo? E, na realidade, é preciso lembrar que nós não estamos falando para nós estamos falando para uma audiência aí do pé. Tá? A outra variável que eu quero colocar
nessa equação que tem número de átomos, dinheiro e energia é o tempo. É o tempo. Eu gasto um tempo muito curto para queimar, mas gasto um tempo tremendamente longo para restaurar. Esse tempo tem um custo, que eu nem sei como que nós vamos estimar esse custo, mas eu sei que ele existe. Tá certo? Então, essa métrica para medir a sustentabilidade estará toda, se Deus quiser, em um paper, tá? E eu pretendo concluir esse paper antes de abandonar a superfície do planeta. Tá? Em algum momento aí, em breve, nos próximos anos, o desafio é escrever um paper que não seja pura matemática, vocês já notaram, né? Senão ele fica uma coisa indigesta, tá? Nem vocês vão conseguir ler esse paper, tá certo? Fala, Isa. Não, eu só lembrei que o ESG é muito parecido com esse problema do paper indigesto, só porque o Felipe falou da coisa do ESG e que o que está acontecendo... Às vezes é indigesto mesmo. A gente sabe que tem que conhecer, tá? Mas tem uma preguiça danada de ler, parafraseando a expressão que você usou agora há pouco. Bom, então, eu espero que essa métrica baseada em número de átomos do planeta seja algo que eu possa concluir, mas já fico muito feliz de compartilhar com vocês, porque se por alguma razão eu não levar para frente, eu tenho certeza que vocês ou alguém da nossa audiência estará encarando, tá? O desenvolvimento coletivo, dessa né? nova métrica, tá certo? Dessa nova métrica. E aí, para encerrar, por dentro de um título que de uma coluna que eu escrevi esses dias para a Vida Simples, o título é Indecência Desnuda. E alguém pode ter achado que eu estava falando sobre algo picante, né? Mas não era, não. Tá? É como os mecanismos de produção diminuem cada vez mais o número de átomos de certas coisas e cobram cada vez mais caro por esse número diminuído. Essa provocação foi feita para mim num restaurante quando eu pedi uma água mineral. E a garrafa de água mineral, que eu imaginei que fosse de 350 ml, não era nem de 310, era de 300 ml. Eu disse, bom, daqui um pouco eu vou pedir água mineral num restaurante e o garçom vai vir com conta-gota e pingar na minha boca. Tá certo? Isso é ruim? Muito ruim, mas vai piorar. Porque para fazer esse frasco de 300 ml, usa-se esse plástico PET de degradação bastante difícil. Então, eu estou diminuindo a quantidade do produto a ser entregue, usando um invólucro que não tem nada a ver com a manga da biomimética que a Isa descreveu, tá? Ao contrário, é garrafa PET, tá certo? E cobra um preço como se estivesse me entregando meio litro d'água. Eu vou arrumar uma encrenca, mas a próxima vez que eu for num restaurante, eu vou levar uma jarra de plástico, uns copos e vou encher a jarra com a água do banheiro e põe na mesa. Tá? Não sei o que vai acontecer, mas vocês fiquem aguardando essa notícia aparecer nos jornais, por favor. Você sabe que eu levo minha garrafinha para todo lado. Em restaurante eu tiro ela e não tô nem aí. Tem gente, se vier falar, eu vou, desculpa, mas eu trago minha água é solarizada. Água, banheiro e Wi-Fi são direitos humanos. É isso. É verdade. Boa, Michel. Aqui em São Paulo, eles são obrigados a te servir água da casa. Eu, que sou bem manifestiva, frequentemente... Isso é lei municipal em São Paulo, né? Exato. Então, eu acho que também são essa aliança, só para complementar tudo que você falou, e eu estou super curiosa, apesar de você achar que a gente não sabe se vai gostar de ler o estudo ou não,
Mas eu acho que para mim, o complemento é isso, é esse meio termo entre, sim, a gente precisa da hiperecologia, que é o que nós chamamos como a ecologia em escala industrial, não adianta a gente... Vai ser ótimo se todo mundo que está assistindo a gente tomar um banho mais curto, mas a discussão da água, ela é bem maior do que o banho individual de cada um, ou qualquer outra ação individual. Porém, é a pressão, né, individual que faz a diferença, é essa atitude do consumidor. O Michel até falou que o consumidor quer a coisa mais barata, você falou da água, eu quando falo da preguiça é isso, a gente compra a garrafa pequena porque a gente não quer carregar a garrafa grande, né? Então, assim, e isso fala dessa vontade de preço, eu brinco e falo assim, como que é possível a gente pensar no preço de fast fashion? Alguém plantou algodão, vamos supor que é algodão só para a gente ficar mais feliz aqui, algodão orgânico. Aí a gente vai tecer o tecido, vai cortar, fazer a camiseta, vai embalar, vai botar numa sacola, vai trazer para casa. Alguém fez a sacola, alguém fez o papel de seda, alguém fez tudo isso. E a gente acha que pode valer 5 dinheiros em qualquer moeda que seja, entendeu? Então, eu acho que é sobre... muito ligado a isso, essa lógica de... não vou me preocupar, quem tem que se preocupar é a pessoa que produziu. E muitas vezes a pessoa que produziu também que te entrega o produto e sai correndo na direção oposta, e fala, tomara que recicle, e, né, se Virovski aí. E a última coisa que eu acho que é importante nesse sentido é isso, é que o ESG, de certa forma, é essa esperança de que se a gente obriga, né? Eu lembro que eu morava na Itália, eu aprendi a reciclar porque lá senão você ganhava uma multa. E nada melhor para você aprender um negócio do que dinheiro, né? Então fala assim, vou te multar, você já vai aprender a fazer aquilo, qualquer coisa que seja, baliza, dói numa parte importante do corpo humano chamada bolso, né? Não é? Então é uma coisa que motiva as pessoas imensamente. Eu acho que o ESG, ele, de certa forma, ele vem com esse motivacional. Você não fizer, você vai ser taxado por isso, você vai ser penalizado de alguma maneira por isso. Mas que o desafio principal é tirar da letrinha pequenininha na parte institucional do site, que é insuportável de ler, e transformar isso é o que eu venho... Eu já participei de alguns painéis falando de ESG com várias feras, eu não sou nem um pouco expert no assunto, mas o que eu sei que é falar de consumidor é transformar isso em políticas, ações, campanhas verdadeiras. Não adianta falar que você é uma empresa super sustentável e fazer Black Friday. E falar que é a semana do consumo consciente. O consumo consciente já é uma contradição na frase. E infelizmente, é importante que a ficha caia em relação ao fato de que se tudo virar green, sustentável, responsável, ainda temos um problema de volume. Ainda queremos demais. Todos nós, eu me coloco junto. Entendeu? A gente ainda deseja demais e somos todos um pouco, de uma forma ou de outra, reféns de uma certa compulsão nesse território do consumo, que pode ser o consumo de tudo quanto é coisa, pode ser informação, pode ser aqui a gente está queimando servidor, árvore, água, de estar online. Não adianta achar que a gente está sendo limpo porque não tem papel impresso, entendeu? Fora eletricidade e tudo mais. Então, eu acho que que bom que as empresas tomam responsabilidade e que a gente consiga ampliar isso para que seja, de fato, palpável e educacional. Beleza. Eu acho. Legal, um pouco não sei, né? Eu me reconecto com a sua fala mesmo do coletivismo, do ego, né? Eliminar um pouquinho desse egocentrismo. Tem a teoria do Ken Wilber, teoria integral, que vai falando das evoluções de consciência, e acho que estamos aí começando nessa transição. Quanto mais a gente fala, quanto mais as pessoas ouvem, e a gente vai trazendo isso para o dia a dia, acho que cada vez mais a gente vai chegando próximo dessa de regenerar o planeta. Enfim, ainda tem bastante caminho para seguir para a gente chegar Acho ruim a palavra salvar o planeta, né? Quem somos nós para achar que a gente vai fazer isso? Se o planeta quiser,
vral, vem aí alguma coisa, uma catástrofe, varre a gente daqui, mas que a gente consiga chegar lá o quanto antes, né? Se unindo e pensando em soluções juntos e executando. Michel, você quer dar uma palavra nesse último bloco? Só sobre a importância de conseguir conviver sem ansiedade, com essa condição. Eu esqueci a palavra que a Isa usou sobre a sensação de responsabilidade. Solastalgia. Solastalgia, que é conviver com a sensação de que você vai perder sua casa. Exato, que daí a gente associou, né, associa, não sou eu, com essa noção de eco-ansiedade. Sim, que é um fator gigante, real, é quase inevitável você conviver com... Eu cresci numa cultura diferente, eu nasci na Suécia, eu sou brasileiro, com um pé no Brasil, um pé fora, eu nasci na Suécia, que tem uma cultura em 82. Então eu cresci com essa mentalidade presente, já fazia parte do plano de fundo, você não questionava onde jogar e por quê, isso vem doutrinado da melhor forma possível. E então, de certa maneira, eu convivo com esse discurso há muito tempo, eu não cogito outro. Mas o que eu vejo acontecendo hoje me preocupa, que é essa sensação de ansiedade, de tantas formas, seja de perder casa, perder o planeta, perder a nossa agência diante da tecnologia, a nossa agência de capacidade de tomada de decisão individual. E eu me preocupa um pouco a ansiedade que isso gera, porque sim, é real a transformação, sim, a gente pode agir de maneira mais responsável, só que a gente vai continuar tendo uma vida longa, talvez com mais calor, mas a gente vai continuar tendo uma vida longa no planeta. Então, acho que viver com angústia e viver com ansiedade também não é um caminho. Acho que é importante saber equilibrar isso e saber que você fazer o seu melhor talvez seja suficiente. Não suficiente para mudar o curso, porque tem outros 8 bilhões de pessoas que têm que entrar no mesmo ritmo que você. Mas você fazer o seu suficiente é o melhor que você pode fazer aqui. E tá tudo bem. A gente vai viver e morrer no planeta de uma forma ou de outra. Ele pode estar um pouco mais quente, e provavelmente estará, e provavelmente isso trará outras consequências drásticas para pessoas fora do nosso alcance, mas fazer o seu melhor e agir com coerência talvez seja tudo que você pode fazer. Legal, sim. Bacana, gente. Nossa, muita coisa. Com certeza, quando for lançado aqui, eu vou querer reassistir esse papo. E aí eu vou puxar aqui o fechamento. A gente já passou de uma hora e 10, 14 mais ou menos aqui. Queria dar uma última palavra para cada um de vocês, para vocês trazerem o que vocês quiserem, e, enfim, tem alguma previsão, já que a gente também está envolvido aqui nas ODS, que é uma visão para 2030, vocês têm alguma opinião, alguma previsão, algo a dizer sobre onde estaremos em 2030, assim, né, com esses impactos no planeta, essa regeneração? Acho que é a hora da gente, enfim, vai que acontece, né? O Michel fala bastante aí das previsões e é uma oportunidade para a gente falar o que vem aí. Eu vou, então... Vou começar pelos carecas. Vou rebater essa bola. Lá atrás, tá? Trabalhando com tecnologia a serviço das pessoas, eu cheguei perto de um conceito que era meio conceito tecnológico, meio filosofia de vida, chamado transhumanismo, que dizia que o homem vai se fundir com as máquinas. Naquela ocasião, já vão fazer lá se vão uns 10 anos, né? Eu fiquei, assim, tão impressionado com isso e comecei a ler, comecei a ver o que se dizia sobre esse assunto e cheguei à conclusão que, em direção ao futuro, eu precisava ter uma agulha sempre. Por que uma agulha? Porque se eu encontrasse uma pessoa, né,
Eu espetava a agulha, se saísse sangue, era o lado humano. Se desse choque, era o lado máquina. Tá? Então, eu imaginava que essa seria a fusão do transhumano. Mais recentemente, à luz de uma notícia que surgiu nos jornais ontem, tá? Técnicas de edição genética levaram à chamada humanização de órgãos de animais. Então, você pega um porco, tá? E no fígado do porco, você deixa ele com uma estrutura genética parecida de um ser humano. E o que aconteceu anteontem? Pegaram um fígado desses e transplantaram para uma pessoa com morte cerebral. E essa pessoa ficou 2 horas, tá? Na realidade, não foi fígado, foi rim. Com esse rim humanizado, que veio de um porco, né? Que não reagiu, não despertou a produção de anticorpos, e ele ficou ali, ele funcionou legal, ele produziu urina, bonito, né? Bom, isso muda o conceito de transhumanismo e até facilita esse conceito de transhumanismo. Os habitantes do planeta serão um retalho de partes e peças que vieram de outros animais humanizados. A gente está muito mais perto do replicante do Blade Runner, tá? Que era um organismo todo remendado com peças que vinham de outras fontes de vida. Tá ok? Bom, não se morre mais. Tá? E se não se morre mais, a superpopulação deste pequeno planeta chamado Terra, tá? Vai transformá-lo numa bomba relógio. Para minha serenidade, quando isso acontecer, muito provavelmente eu já terei virado flor. Tá? Mas vocês, por favor, que já têm filhos, sobrinhos, etc., pensem nisso, tá? E eu iria encerrar a minha participação com uma frase que soa poética, mas, ao mesmo tempo, um pouco assustadora. Navegar é preciso, morrer também é preciso. É isso. Obrigado pela oportunidade. Bom, não? Agora que eu vi que eu estava mudo. Entrou a Siri aqui, ó. Agora eu vi que estava mudo, aí entrou a Siri. Opa, calma aí. Eu agradeci, Fábio, obrigado. E, bom, já passar para o próximo. Eu concordo 200%, eu sou marítima, então, para mim, essa frase não podia ser mais real, e eu acho que muito do que vai acontecer nos próximos 10 anos, você perguntou 2030, mais ou menos, é justamente essa conexão com o passado, para que a gente possa entender que a solução não é colonizar outro lugar. Eu digo que hoje o mundo é dividido entre pessoas que querem colonizar mais um lugar, ou seja, Marte, pode ser outro planeta que apareça, outra galáxia que apareça, não interessa, ou focar aí para falar do tema da mesa em regeneração e entender e voltar a entender e se aproximar ao ciclo da vida, né? O fato de que tudo tem esse ciclo natural que o Fábio já falou, inclusive todos os materiais, superfícies, objetos e matérias-primas que estão em volta da gente. Então, eu vejo com esse olhar que a gente vai caminhar aqueles que vão resgatar e regenerar versus aqueles que vão desbravar e colonizar. Que bom. Obrigado, Isa. Eu tento concordar com tudo que eu ouvi, eu só tento evitar a dicotomia entre uma escolha ou outra. Eu acho que muitas vezes isso todo mundo se sente responsável de alguma forma, meio esquisita, até mesmo os outros se sentem responsáveis da forma deles. Então, acho que acho que há a principal preocupação, talvez mudando um pouquinho a ênfase, a principal preocupação é sobre educação, é sobre termos uma consciência um pouco mais ampla sobre o que significa a consequência das suas ações, de suas decisões,
E eu vejo isso acontecendo lentamente, não no ritmo que a minha alma ansiosa gostaria, mas vem acontecendo aos poucos. Então, pelo menos isso. Legal, obrigado, Michel, também. Também sou muito da educação, gosto bastante dessa bandeira, da gente trazer uma nova perspectiva do que é a vida, né, gente, para as próximas gerações, que é quem vai realmente sofrer toda essa não sustentabilidade, não regeneração. Se a gente não olhar para isso, quem vai sofrer são as próximas, mais do que a gente também, são as próximas gerações. Então, acho que uma educação de entender cada vez mais o que a gente veio fazer aqui, de viver a vida, de experienciar coisas no dia a dia, é um caminho aí. Espero que em 2030 a gente possa rever isso aqui e estar num patamar bem bacana. Gente, queria agradecer a todos vocês novamente. Festival Path, obrigado pela oportunidade e espero que vocês gostem, continuem assistindo todas as outras intervenções, palestras, painéis, rodas de conversa, todo o conteúdo do festival. Um grande beijo aos três, principalmente, obrigado. Quem está assistindo a gente, até uma próxima, valeu. Obrigado pela organização e pelo convite. Obrigado.